Nós vamos entrar agora numa parte muito importante do nosso sistema, que é a parte de SMS. A GIE é uma empresa que tem grau de risco de 3 a 4, a depender do local onde ela está, e, portanto, ela tem que desenvolver uma série de ações de segurança, as pessoas têm que estar muito comprometidas, porque o nosso grau de risco é alto, as legislações aplicáveis ao nosso processo são muitas, então a gente tem que trabalhar com muita disciplina operacional. Né? Então, para isso, nós temos uma série de programas corporativos que são feitos alinhados junto ao cliente e que os líderes, os gestores precisam conhecer e seguir na sua área, no seu contrato, certo? Então, como eu já falei, a gente tem metas de auditoria comportamental, que é o nosso programa de Audicomp. É obrigatório a realização de reunião mensal de SMS todo mês, com a participação das lideranças. Tem os DDS gerais, os treinamentos que precisam ser cumpridos. A gente implementa programas de reconhecimento e premiação como forma de motivação dos colaboradores. Tem as campanhas que são planejadas anualmente, programa de 5S, inspeções de ferramenta e cor do mês, boas práticas e promoção da qualidade de vida. Temos o procedimento de sistema de consequência, que a gente vai ver mais adiante. Os acompanhamentos dos indicadores de acidente, os indicadores de SMS. E o tratamento dos desvios, acidentes, incidentes e não conformidades de SMS. Então, como eu falei, existe uma série de requisitos legais que são aplicáveis às nossas atividades. Para isso, a gente conta com o sistema LegNet, que nos ajuda a gerenciar, identificar e gerenciar o cumprimento desses requisitos. Dentre esses vários requisitos, a gente tem o PPRA, o Programa de Prevenção aos Riscos Ambientais, o PCMSO, né, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que requer que sejam feitos os ASOs, os atestados de saúde ocupacional. Outros programas que a gente atende para cumprimento de legislação, programa de proteção respiratória, programa de proteção auditiva, programa de ergonomia. No meio ambiente tem o PDRE, o Plano Diretor de Resíduos e Efluentes. Então, são uma série de legislações que são gerenciadas e implementadas na GIE. E do coração do sistema de gestão de SMS são as sistemáticas, que eu vou falar agora, de perigos e riscos e aspectos e impactos. Né? Então, a gente tem que identificar, definir uma sistemática para identificar os nossos perigos e riscos e poder gerenciar, fazer controles operacionais, definir metas para reduzir esses riscos. Então, o perigo é uma condição, um conjunto de circunstâncias que tem o potencial de causar ou contribuir para uma lesão ou morte. E o risco é a probabilidade ou a chance de lesão ou morte. Então, o perigo é a fonte. Né? Nós entramos em áreas industriais e vamos lidar com uma série de fontes, uma série de perigos. O risco é a probabilidade disso virar um acidente. É o que nós gerenciamos no sistema de gestão. Então, todas as ações, já que nós temos que lidar com o perigo, ele é inerente à nossa atividade, nós desenvolvemos uma série de ações para gerenciar os riscos, de forma que sejam minimizados. Essa é a nossa planilha de perigos e riscos, que é utilizada, faz parte do nosso procedimento. Né? Na área administrativa, a gente identificou lá como perigos e riscos, né? Uma postura inadequada, esforço repetitivo e visual, que tem um risco ergonômico e uma significância não muito alta, né? Ela é pouco significativa. Então, se comparado aí às atividades que existem na área operacional, a área administrativa não é uma área que representa muito risco para a GIE, porém existe um risco ergonômico e para isso a gente tem que desenvolver ações de controle. Uma delas é o ProErgo, como eu falei, né, o nosso programa de ergonomia, que precisa ser implementado na empresa. Então, esse programa tem uma parte toda de adequação dos postos de trabalho, do treinamento dos colaboradores, para que a má postura não acarrete, né, uma doença ocupacional, um problema maior. Então, existe um trabalho, um programa
que é feito toda essa conscientização nos colaboradores para reduzir esse risco, certo? E como na segurança a gente tem o perigo e risco, no meio ambiente a gente tem os aspectos e os impactos ambientais. Então, um aspecto é o elemento da atividade do produto ou serviço que pode interagir com o ambiente. Então, é tudo o que a gente faz, todas as nossas atividades são aspectos ambientais. E o impacto é qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte no todo ou em parte das atividades, produtos ou serviços de uma organização. Então, é o que essas nossas atividades podem impactar no meio ambiente. E também na nossa planilha de aspectos e impactos, a gente identifica lá quais são os aspectos, por exemplo, na área, nas rotinas administrativas, geração e destinação de resíduos de copos e embalagens plásticas, qual o impacto? Contaminação do solo e da água. A gente tem também muita geração e destinação de resíduos de papel e papelão, que também pode ocasionar esse impacto. Não é um impacto muito significativo, é pouco, mas a gente precisa também estabelecer ações de controle e para isso nós implementamos o nosso PDRE, né, o nosso Plano Diretor de Resíduos, que prevê lá a parte toda de coleta seletiva que a gente faz em todos os contratos, né? Então, todas as áreas da GIE a gente tem que desenvolver a gestão de resíduos e o programa de coleta seletiva, certo? Nos escritórios, na área administrativa, como a gente falou, se gera mais papel, plástico, alguns resíduos de alimentação, certo? E para isso a gente precisa, todo mundo é treinado, orientado a seguir a coleta seletiva. Os principais coletores que a gente tem na empresa são esses aqui em cima, de plástico, papel, lixo orgânico, que é usado, vidro, metal. Nos contratos, onde a gente trabalha, tem EPIs, usa óleos, a gente tem também os resíduos perigosos, os resíduos não recicláveis, certo? Todo mundo precisa estar consciente e seguindo a coleta seletiva na empresa. Um outro requisito do nosso sistema, que é muito importante, é a parte de análise, investigação e comunicação de acidente no trabalho. Então, a gente conscientiza muito os nossos colaboradores, principalmente a mão de obra direta, né, de execução, que é muito importante comunicar qualquer ocorrência de acidente, de incidente, com ou sem lesão, tem que ser imediatamente comunicada para o SMS, para a supervisão, e aí a gente aciona o nosso procedimento de investigação de acidente. Então, é feito todo um trabalho de análise, de investigação, é gerado os relatórios, as ações corretivas, é divulgado para todos os contratos. Então, se você se envolver ou ver algum acidente, comunique imediatamente para o SMS ou para o seu superior que a empresa precisa tomar as providências necessárias. Outro requisito está relacionado à situação de emergência. Então, a empresa ela precisa estar preparada para lidar com as situações, com as possíveis situações de emergências que podem acontecer. Então, em cada local, em cada contrato, escritório, a gente identifica os cenários, né? Quais são os possíveis cenários de emergência? Um mal súbito de um colaborador, um incêndio, né? E aí a gente define os planos de emergência, o que fazer, né? Então, onde você está, provavelmente você vai ver um planinho desse, se você está na área administrativa, né? Com algumas informações úteis do que fazer em caso de emergência, em caso de incêndio, em caso de vazamento, em caso de ter que evacuar a área. Vai ter também os telefones úteis e os nomes dos responsáveis, certo? É feito também simulados para testar se esse plano atende, né, se nós estamos preparados, e é feito as devidas comunicações, né? Então tem que ter toda uma comunicação para situação de emergência. A depender da área em que a gente está, se for uma área do cliente, a gente segue o plano do cliente, né? A gente vai seguir o procedimento, vai se adequar ao procedimento dele. Um outro item do nosso sistema é o sistema de consequência. Então, como eu falei, a GIE, ela trabalha,
Tem todo um programa, programas de SMS para orientar, conscientizar, né, os colaboradores. Porém, quando ocorrem os desvios, né, as não conformidades de segurança do trabalho, a gente precisa investigar a causa e entender por que aquele ato está sendo cometido, né, e tomar ações em cima disso. Quando a gente verifica que é uma questão comportamental, que o colaborador foi orientado, foi treinado, foi conscientizado, mas está cometendo aquele desvio, então a gente precisa implementar o sistema de consequência. É um procedimento, né, com diretrizes de como atuar com esse colaborador. Então, para o nosso procedimento, a falta é o ato cometido em desacordo com a política da empresa, com o código de ética, com os procedimentos, normas da GIE do cliente, independente se houve a intenção ou não. E a falta grave é aquela falta com alto potencial de ocasionar um dano de grande intensidade, né, à empresa ou ao cliente da empresa, certo? Por exemplo, colocar em risco a segurança de alguém, né, que possa vir até a ter um óbito, né? Então isso é considerado uma falta grave. E quando foi identificado uma falta, o gestor ele tem que aplicar em até 24 horas o sistema de consequência, né? O sistema de consequência, ele prevê o seguinte, que na primeira falta cometida, se não for uma falta grave, o colaborador vai ter uma advertência verbal, então ele vai ser advertido pelo gestor, né, e que ele está ali cometendo uma falta e que na próxima ele pode levar uma advertência e até uma suspensão. Na segunda falta, ele já vai ter uma advertência por escrito. Então, ele vai assinar formalmente lá um termo que a empresa tem, um formulário de sistema de consequência, que ele está ciente que está levando essa advertência. Na terceira falta cometida, ou se for até a primeira, mas for uma negligência, identificada uma negligência, uma falta muito crítica, ele pode já ter uma suspensão entre 1 e 5 dias, né? Então, isso tem que ser feito até 24 horas. Tem também um formulário, tem que registrar em formulário, né? Explicando para o colaborador porque ele está sendo suspenso. Tanto a advertência como a suspensão tem que ser feita de forma muito cuidadosa, respeitosa, um local somente o gestor e o colaborador, evitando qualquer tipo de exposição e deixando muito claro o motivo. Se o colaborador se recusar a assinar, pode ser chamar 2 testemunhas para assinar esse formulário. Vamos agora para um outro item, que é o item infraestrutura e ambiente de trabalho. Então, para a gente ter um sistema de gestão, a empresa ela precisa de uma condição mínima, né, para que ela possa trabalhar com qualidade, com segurança. Então, tem que haver uma infraestrutura, certo? O canteiro ele tem que atender os padrões das normas NR 18 e 24. Lembra que a gente falou lá de legislação? São legislações aplicáveis ao nosso negócio. Tem que ter todo um sistema de sinalização, comunicação, disponibilização de políticas, de código de ética. A gente tem que ter salas de treinamentos e reuniões com recursos apropriados para poder disseminar as informações, conscientizar o colaborador. Tem que ter toda a parte, né, de recursos computacionais, os laptops, o servidor, internet, telefonia, isso é essencial para o sistema rodar. Também tem que ser implementados os programas de 5S, de organização e limpeza, é muito importante a gente estar com os canteiros organizados, confortável, um ambiente de trabalho que favoreça a qualidade, até porque é o nosso cartão de visitas, né? Quando o cliente ele chega no nosso canteiro e vê um canteiro bem organizado, ele vai ter muito mais confiança na nossa empresa. Então, muito importante esse item. Um outro item também que a gente precisa prever é a parte de provedores externos, a parte de fornecedores. Então, assim como a GIE tem que assegurar a qualidade dos serviços dela, ela também precisa assegurar que os seus fornecedores estão em conformidade com os seus requisitos de qualidade, de segurança, de meio ambiente, os requisitos legais, porque se ele não estiver, isso vai impactar diretamente no nosso serviço, na satisfação do nosso cliente.
Então, os fornecedores na GIE, eles precisam ser avaliados, eles precisam ser selecionados e eles têm que ter o seu desempenho constantemente monitorado, né? Então, a GIE, ela tem um procedimento de qualificação de fornecedores que todo fornecedor, para se cadastrar na nossa empresa, para ser nosso fornecedor, ele precisa passar por essa avaliação, ele precisa ser aprovado, ele precisa atestar que ele atende às leis, ele precisa atestar que ele não tem trabalho infantil, que ele não tem trabalho escravo. Então, tudo aquilo que a gente observa para a GIE, a gente também precisa observar nos nossos fornecedores. E os nossos supridores são os profissionais responsáveis por esse procedimento. Eles contam com o apoio do SMS para identificar os requisitos legais aplicáveis, mas eles são os responsáveis. Um outro procedimento que a empresa também implementa, que é os suprimentos, mas outros processos se envolvem, por isso é importante conhecer, é o procedimento de compras de materiais. Então, o processo de compras de materiais na GIE tem um fluxo, né? tem toda uma documentação, formulários, então a gente inicia pela requisição de materiais, né, para verificar se esse material já existe no almoxarife. Caso não exista, é gerada uma solicitação de compras. Essa solicitação de compras gera uma FM, que é um documento que vai para o fornecedor autorizando, concretizando aquela compra, né? Então, para a gente comprar, existem limites de competências, né? Então, o gerente do contrato, ele autoriza até R$ 2.500. De 2.501 a 5.000 é necessário envolver também o gerente regional. Acima de 5.000, de 5.000 a 10.000, é preciso envolver também um diretor regional, o diretor responsável por aquela região. E acima de 10.000, todos os sócios, os diretores sócios, os 3 que nós temos, precisam também se envolver, né? Nesse processo de compras, é muito importante que todo mundo contribua evitando as compras emergenciais, né? Porque as compras emergenciais, elas não nos dão a opção de escolher, de avaliar bem os nossos fornecedores, escolher os melhores preços, ela afeta também o nosso fluxo de caixa. Então, é uma meta da empresa, eu já falei das metas, é uma meta reduzir as compras emergenciais. Então, tem que ser exceções, certo? É necessário também ter todo um controle da documentação desse processo de compras, tanto do fornecedor como o processo de compras em si até o recebimento. Então, os suprimentos, ele trabalha, ele é responsável por todo esse controle dessa documentação que envolve o processo de aquisição. E assim como compras, a gente também tem um procedimento para contratação de serviço, que segue um fluxo muito parecido com o procedimento de compras, só que ao invés da gente gerar FM, a gente gera os contratos. Então, nós temos modelos de contratos que estão lá na pasta do SGI na rede, na pastinha de formulários de suprimentos, com modelos para cada tipo de contrato, que vai desde contratos de subfornecimento, que é aquele contrato mais complexo, onde o fornecedor assume uma responsabilidade junto com a gente, caso o cliente não nos pague, né? Até contratos mais simples de locação, de empresa de consultoria, certo? Então, é preciso ter todos esses contratos, né? Nada pode ser feito de maneira informal, sem ter um contrato aprovado, né? Dentro dos limites de competência, que são esses aqui. Para contrato, até R$ 15.000 é aprovado pelo gerente do contrato, junto com o gerente regional. E acima de 15.000, tem que passar pelo conhecimento de pelo menos um diretor. Nessa questão de contratação de serviços, é muito importante se definir, ter muito claro os responsáveis, porque a área de suprimentos divide essa responsabilidade também com a administração. Então, alguns contratos, como empresas de alimentação, de transporte, fica com a administração e alguns ficam com os suprimentos. O gerente do contrato define quem vai cuidar, se vai ficar tudo nos suprimentos ou vai ser dividido com a administração. Mas é importante que não fique nada de fora,
que um setor não ache que o responsável é o outro e o outro acha que é o outro. Então, sempre tem que estar muito bem claro quem é o responsável e ele está com essa documentação em dia, com esses contratos, com as medições que eles vão gerar, com as avaliações, certo? O acompanhamento dos serviços desses fornecedores também é muito importante que esteja claro quem vai fazer, a área técnica, que muitas vezes que tem que acompanhar a área da produção, ele tem que acompanhar e passar essa informação bem redonda para os suprimentos, porque se esse subcontratado, esse prestador de serviços não estiver atendendo, essa medição precisa ser retida, precisa ter um tratamento específico. Então, é um trabalho a quatro mãos, né? O suprimento se envolve aí com outras áreas para poder fazer esse processo rodar, certo? Não é permitida a contratação de empresas de funcionários ou de parentes próximos, então se existe alguém está indicando algum fornecedor, tem que ter muito cuidado para que não tenha nenhum interesse, um conflito de interesse nessas indicações, certo? Após a contratação de um prestador de serviço, de um terceirizado, principalmente o terceirizado é aquele que tem mão de obra atuando na área do cliente da AGIE. Todo mês é necessário se cobrar uma série de documentos desses terceirizados. E para isso a gente tem um formulário, que é o lista de verificação de documentação da terceirizada, onde ele vai ter que todo mês apresentar para a administração esses documentos, e isso impacta diretamente na nossa FAQ. Se a gente não tiver algum desses documentos, a gente não consegue também receber do nosso cliente a nossa medição. Por isso é muito importante que na contratação do nosso terceirizado, desde o início, seja feito reuniões, seja deixado muito claro essas informações para que ele realmente veja se ele tem condições de atender, porque senão isso vai afetar diretamente na AGIE, nos serviços da AGIE. Dentro do processo, dos requisitos do processo de suprimentos, tem também a parte de almoxarifado, né? O almoxarifado é a área da empresa que tem que fazer o recebimento, né, quantitativo de todos os materiais e das notas fiscais também da empresa. Então, o profissional de almoxarifado é o responsável por isso. Além disso, ele tem que manter o almoxarifado sempre limpo, organizado, ter toda a identificação das prateleiras, né, feita, os materiais separados por similaridade, com seu vencimento controlado, né, ter toda uma série de documentação lá para comprovar questão legal, atendimento legal, então as FISPICs dos produtos químicos, os CAs do EPI, ele tem que fazer um controle da ficha de EPI, registrando direitinho a ficha, colocando o CA, não pode ter nenhuma inconsistência. Ele é o responsável também pelas inspeções das ferramentas, né, pelo controle da cor do mês, que é feito muitas vezes em acordo com o próprio cliente. Né? Ele tem que ter o cuidado de não ter materiais sem utilização, de não deixar comprar materiais que não precisam, né? Evitar alocações sem necessidade, então se é um contrato de longo prazo, de médio prazo, em vez de locar, sugerir que seja feita a compra. Então o almoxarifado é um profissional que tem muita responsabilidade na GIE e trabalha também com muita documentação. Então, é importante observar lá na descrição de cargo o perfil desse profissional. Não pode ser qualquer profissional, sem experiência, sem formação, porque ele vai ser muito exigido no nosso processo. Ainda também dentro, né, da parte toda de suprimentos, a gente tem procedimentos para pagamentos de notas fiscais. Então, o almoxarifado, ele recebe todas as notas fiscais e documentos de cobrança. Né? Os documentos têm que chegar para ele, então não pode ir para qualquer pessoa e ser guardados nas gavetas, porque se eles ficarem lá na gaveta de alguém esquecido, o fornecedor não vai ser pago e vai nos protestar. Então eles têm que chegar no almoxarifado, o almoxarifado protocola, né? E vai seguir, enviar essa nota adiante para pagamento. Quando a gente contrata um fornecedor, a gente já tem que informar que as datas de pagamento na AGIE são no dia 10, 15, 25 e 30,
certo? E que o recebimento da nota tem que ser feito até o dia 25 de cada mês. Então, como várias áreas, certo, podem estar contratando um serviço, já informem isso ao fornecedor. E toda nota que chega no almoxarife, ela vai ser feita o recebimento, né? O almoxarifado vai gerar um carimbinho de recebimento, aprovando aquele recebimento se ele estiver conforme, e vai passar para o gestor. O gestor vai aferir, vai aprovar, e essa nota vai seguir via malote para o financeiro lá em Camaçari, na GIE. Antes disso, ela é postada em meio digital para adiantar o processo, porém ela precisa também em meio físico. Então, é muito importante que não tenha extravio, esquecimento de nenhuma nota fiscal, certo? Dentro da parte de tecnologia da informação, é importante a gente saber que os equipamentos de informática na empresa precisam ser controlados, então os laptops, as impressoras todas têm que estar sob a responsabilidade de alguém. Então, para isso, a gente tem um termo de responsabilidade, que é um formulário que os suprimentos controla, passa para o usuário assina, uma via fica com o usuário, uma via vai ficar no dossiê do funcionário lá na administração e uma via enviado ao TI na sede, certo? Quando o funcionário sai da empresa, ele precisa fazer o nada consta e o administrativo tem que verificar também se não tem nenhum equipamento com ele, algum equipamento de informática. Quando ele é transferido, também precisa fazer essa verificação antes, tá? Para que ele não saia e deixe uma pendência no contrato ou leve um material que não deveria levar. Na parte de logística, que está ligada também aos suprimentos, nós temos alguns termos importantes que precisam ser observados. Um é o termo de responsabilidade pelo veículo. Então, o gerente, ele define quem vai ser condutores, né, naquele contrato de carros da empresa ou locado pela empresa. Ele vai definir, esses condutores têm que ser habilitados, né, tem que ter lá sua carteira de motorista válida no seu dossiê, e ele vai receber aquele carro e vai receber um termo de responsabilidade onde ele vai assumir a responsabilidade por aquele veículo. Tudo, né, o cuidado com aquele veículo, as multas daquele veículo, tudo fica sob a responsabilidade desse condutor que assinou o termo. Caso ele passe esse carro para outra pessoa, ele precisa fazer uma transferência do termo. E no dia a dia, ele tem também que fazer o formulário de controle de quilometragem. Então, toda vez que ele pegar nesse veículo, ele precisa ir lá preencher esse formulário. Caso outra pessoa use esse veículo, essa outra pessoa que vai preencher esse formulário fica lá no carro, e isso ajuda a empresa e o condutor a verificar, caso haja alguma multa ou algum acidente, quem estava conduzindo aquele veículo naquele momento. Então, é muito importante ter esses dois formulários funcionando para que, pela proteção do próprio condutor, certo? A AGIE não autoriza nenhum condutor a transgredir a velocidade máxima. Então, se um gestor disser vá com pressa, vá muito rápido, não aceite, você vai ter que seguir as normas de trânsito, vai ter que seguir a velocidade vigente daquela rodovia, e se houver alguma multa, a responsabilidade é do condutor, certo? A empresa já de antemão não autoriza ninguém a cometer infração, a ir numa velocidade maior do que o permitido. E qualquer anomalidade, qualquer ocorrência, qualquer coisa no veículo que tiver quebrado, informe imediatamente aos suprimentos e à administração, ao SMS, se for algum incidente, certo? Vamos agora para a parte de controle da qualidade, né? Então, o CQ é um processo importante também para a empresa, né? E ele tem que, desde o início, estar junto com os suprimentos para fazer a sistemática de controle de calibração dos instrumentos. Então, todos os instrumentos, eles têm que ter um tag padrão, certo? Eles têm que estar
mapeados ali nesse formulário de controle de instrumentos e equipamentos de monitoramento e medição, com os seus critérios de aceitação, com a sua periodicidade definida. Isso está no nosso procedimento de controle de instrumentos, nosso procedimento define e chama essa planilha. Então, todos os instrumentos têm que estar lá e eles têm que ser enviados para laboratórios, né, que sejam aprovados, né, avaliados lá conforme a nossa avaliação de fornecedores. Esses laboratórios vão fornecer os certificados de calibração, o CQ vai avaliar, vai aprovar, dar um visto nesse certificado e manter o controle desses certificados e dessa planilha em dia.